Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. E hoje é dia de saber como está a participação das mulheres na produção audiovisual maranhense. Eu estou falando de cinema. Para quem ainda não sabe, o Maranhão é celeiro de grandes talentos, entre roteiristas, diretores e diretoras de arte, produção, fotografia, produtoras executivas, enfim. Uma turma que já há algum tempo realiza cinema de qualidade. Ficção, documentários, longa-metragens, curtas-metragens, animações, filmes para todos os gostos e públicos. E as mulheres, hein? Será que aqui no Maranhão elas estão cada vez mais presentes em funções antes dominadas por homens? Ou ainda falta muito? A resposta para essa pergunta você vai conhecer no próximo bloco. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada. Nesse momento estou no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, estou usando um vestido preto na altura do joelho. E para falar sobre as mulheres do audiovisual maranhense, a nossa convidada é a Naira Albuquerque. Ela é cineasta, videomaker, produtora, empresária, é formada em comunicação pela Universidade Federal do Maranhão e recentemente foi a grande campeã da última edição do Festival Guarnicê de Cinema. O filme Ginga Reggae, na Jamaica brasileira, dirigido por ela, com Célia Sampaio, outra mulher potente do nosso reggae, faturou 6 estatuetas. O prêmio de melhor longa-metragem, melhor direção, melhor desenho de som, melhor atriz, melhor direção de arte e melhor trilha sonora. Seja muito bem-vinda, Naira, ao Toda Mulher. Obrigada. É um prazer estar aqui. E eu vou me descrever, não é isso? Eu sou Naira Albuquerque, eu sou uma mulher negra, estou sentada na cadeira, vestindo branco e uma calça azul. É isso aí, me conta como é que foi trazer para o cinema essa história que é linda, a história do reggae maranhense, não é? Sob a perspectiva de uma mulher. Porque a gente conhece essa história contada por vários homens, não é? Várias figuras e personalidades que hoje ainda estão presentes entre nós, mas sob a perspectiva de uma mulher, eu acho que essa história nunca foi contada. E como foi que surgiu essa ideia, Naira? Sim, eu tinha isso na cabeça, né, de contar as histórias por outras perspectivas, isso já estava circulando na minha cabeça. E aí um dia eu vi um show de Célia, do novo álbum dela, chamado Célia Sampaio. E esse álbum ele faz uma viagem, assim, na história da África, né? Na história da mulher caribenha, afro-caribenha, a história da mulher negra no Maranhão. E coisas muito íntimas também, muito femininas, características muito da mulher, delicadas, né? muito psicológicas assim, da mulher. Então é um álbum que faz um tour muito grande. Eu ouvi esse show e fiquei intrigada, pensando que ele poderia virar uma história. Aí sentei com Célia, e Célia, assim, fiquei mais íntima dela a partir desse momento, né, que a gente trocou muita ideia. E Célia trouxe uma série de referências em relação ao reggae no Maranhão. Ela é a grande dama, né? A grande dama do reggae. E o reggae está na vida dela desde criança, né, como de vários maranhenses, né. E aí a gente foi construindo esse filme a partir da conversa com Célia, a partir da memória de Célia e outros personagens, né. Então a gente deslocou mesmo essa coisa da perspectiva do homem. Geralmente eram os DJs que contavam, os homens pesquisadores. Agora é a cantora, que ela é pesquisadora também, né? Vive a história. Vive a história. E aí, mas a gente tem também a presença muito importante dessas pessoas, como Magno Roots, Nath Knifeson, Professor Carlão. Então, eles estão presentes ali em torno da memória de Célia Sampaio. Agora, vocês ficaram surpresos com o resultado do festival, tantos prêmios assim. Eu sei que a produção de um longa-metragem, por exemplo, dá trabalho, demora um tempo. Tem a etapa da pesquisa, tem a etapa da produção do roteiro. Quanto tempo demorou e como é que foi receber, né, a notícia de tantas premiações? Assim, o que é que significou para vocês? Sim.
um filme demora para ser feito, né? Tanto a captação de recurso, depois a produção, depois a pós-produção, né? E a circulação. Então, ele levou aí uns 8 meses, 10 meses para ser feito. E aí começou a circular já um ano depois de realizado. E quando a gente colocou no Guarnicê, foi com a intenção de botar ele para circular, de fazer o público maranhense assistir, assim. Tinham concorrentes grandes, né, de filmes caros, inclusive, e ganhar os prêmios, né, prêmio de melhor longa-metragem maranhense, melhor direção, uma série de prêmios muito importantes, foi uma surpresa, mas a gente já esperava alguma coisa, porque a gente sabe da potência do filme também, mas foi uma alegria muito grande, porque de alguma maneira valorizou e reconheceu a produção do cinema negro maranhense, porque tem esse tom bem marcado, né, bem demarcado como cinema negro. Então, foi uma alegria, está sendo uma alegria ainda. E a gente olha assim a Naira, assim, vê essa menina super jovem, né, falando sobre cinema, mas ela é uma mulher que já tem bastante experiência, não é? E você está ali em todas as etapas da Sim. produção do filme, desde a concepção da ideia, né, até aquele momento final da questão do edital que vai gerar o recurso. E como é que é para você trabalhar nessa área? É desafiador? Para uma mulher, é muito mais desafiador do que o homem? Em que sentido? Sim, é muito desafiador, sempre foi, só que eu sempre fui muito apaixonada pelo cinema, então, de alguma maneira, é prazeroso também. E aí eu sempre tive muita curiosidade, acho que essa paixão trouxe muita curiosidade. E por querer ser diretora, eu tive que passar por todas as etapas, Sim. né? Então, o roteiro, a direção, realmente chegando até a produção executiva, que é quem faz a gestão do dinheiro também. É cansativo, porque a realidade do cinema de mercado maior, assim, é muito dividida, as funções são muito divididas, então tu tem um profissional para cada área dessa, né? A nossa realidade no Maranhão, que a gente não tem um edital constante de filme, de cinema, né, de audiovisual, é que a gente precisa realizar várias funções, né? E esse é o meu caso. Então, sim, eu fiz desde a ideia, aí passou pela captação de recurso, dirigi, né? Montei o filme também, e estou nesse processo de distribuição, de circulação do filme. Então, é do início ao fim, de fato. Mas é uma alegria. De fato, de verdade. E você vê hoje muitas mulheres também nessa área, atuando nessa área, tentando seguir, né, essa carreira do cinema, mesmo com essas dificuldades. Tem muita mulher fazendo cinema aqui no Maranhão, Naira? Sim. Essa questão da mulher no cinema é uma coisa que tem que ser debatida a todo momento, né? A mulher em todos os âmbitos, em todos os lugares, e no cinema não é diferente. Sempre foi bem difícil para mim estar presente, e aí eu coloco essa questão relacionada também a ser negra, por ser mulher e por ser negra, né? Sempre encontrei dificuldades, grupos fechados, caminhos um tanto dificultosos, assim, mas a gente vai impondo a voz e conquistando lugares, né? Estudando e conquistando espaço. Aí junta com o que a gente consegue fazer, o que a gente sabe, talento também. E aí agora existem muitas mulheres fazendo cinema, muitas mulheres negras fazendo cinema no Maranhão. E tá muito bonita a produção, assim, muito. Tem gente fazendo documentário, ficção, são produtoras também, executivas, tem gente fazendo videoclipe, né? Então, esse processo de valorização, de fortalecimento da presença da mulher está cada vez mais forte, né? E eu vejo que isso é um caminho sem volta aí, daí para uma mudança para melhor. Você falou em editais, os últimos editais que estão, que saíram recentemente, eles já aparecem já com aquela condição, aquele requisito, não é, que beneficia de certa maneira, não é, uma produção que é feita por mulheres, uma produção para mulheres indígenas, uma produção, né, para as pessoas negras, assim, de modo que essas pessoas consigam, né, ter acesso a esses recursos que já são poucos, né, para o cinema dentro de uma realidade que não é fácil. A gente já percebe que há um desejo de mudança a partir desses pré-requisitos. Você também percebe isso? Que vem, isso é importante para mudar essa realidade, para que mais pessoas possam participar
da produção de cinema, porque a gente sabe que cinema é caro. E durante muito tempo a gente diz que o cinema é elitista, não é? Assim, para a produção de cinema. Você acha que os editais eles estão de fato cumprindo isso? Ou falta muito ainda para dar esse incentivo? Essa presença de um espaço específico para mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas nos editais, é resultado de muita luta dos movimentos negros e indígenas, né? Então, de muita reivindicação. E quando se conseguiu colocar, eu acho que isso valoriza muito, né? Porque a gente se sente, primeiro, a gente consegue equiparar melhor as condições e isso dá um incentivo para que a gente queira colocar nosso projeto, que quem teve acesso a um momento em que não havia esses sistemas, sabe como era difícil, né? Então, saber que existe lá um espaço dedicado às pessoas negras, às pessoas indígenas e às mulheres, já dá um incentivo maior para realizar a produção, sabe? A tecnologia também avançou, né? Ficou um pouco mais fácil a gente adquirir. Hoje em dia, às vezes, com o celular, você consegue fazer um curta, né? Se você tiver o talento para contar a história, porque cinema é história, já facilitou bastante. E a gente está falando de festivais, a gente está em pleno Julho das Pretas, não é? Que é o mês em que se dá visibilidade para essas questões. E como é que está a produção do cinema negro? Você tocou nesse assunto, diz que vem sendo produzido, mas como é que está de fato a produção? A gente tem festivais na cidade, quando é que eles acontecem? Esse mês de julho, por exemplo, tem alguma agenda? Sim, tem muitos festivais acontecendo em São Luís agora, né? Inclusive, acho que tem 3 ou 4 festivais só de cinema negro, cinema afro-indígena, cinema amazônico, né? Tem festivais no recorte LGBTQIA+. Em julho, especificamente, eu não tenho certeza se existe algum. Mas em outubro já tem o Maranhão na tela. Sim. E em junho aconteceu a Mostra Kelly, né, que é uma mostra LGBTQIA+. Então, a gente tem Aquilombando Cenas, né, é uma mostra de cinema negro, uma mostra de cinema afro-indígena, esqueci o nome agora, mas feito por pessoas maravilhosas, como Jéssica Lawane, Valber, a Mostra Kelly, o Maranhão na Tela, o Festival Guarnicê de Cinema, o Cine Lume também faz festivais, né, festivais internacionais. Então a gente tem, sim, janelas muito interessantes de festival e de mostras aqui em São Luís, aqui no Maranhão. Como eu falei no início, né, o Maranhão ele já tem uma tradição na produção, né, de filmes. O que ocorre é que não se tem muita ideia de que isso é realizado aqui, de que o cinema parece que agora que o público está começando a compreender que o Maranhão também produz o cinema e produz cinema de qualidade. A gente vê muita gente que aprendeu a trabalhar no audiovisual maranhense aqui na capital e que está lá fora. Está fora. Breno Ferreira, por exemplo, é um dos exemplos, né, de cineastas, de diretores que começaram a sua carreira aqui no Maranhão. E você pensa o que para o futuro, Naira? Já tem plano de participar de outros festivais, fazer um curso em outro estado? Como é que está a tua vida profissional? Como é que tu pensas, né, para o futuro? Eu estou com uma série de projetos de longas. Eu quero me manter nos longas, né? Eu finalizei agora, o meu último longa chama O Canto da Jurema. Fiz agora no final do ano e início desse ano. E a ideia é circular com os filmes em todas as janelas possíveis, né? Festivais, cinema, streaming. Fazer o cinema do Maranhão entrar mesmo no cinema nacional, entrar no mercado, né? Quem sabe. E, assim, estudar sempre. Eu estou sempre fazendo cursos, sempre fazendo alguma coisa, me formando em alguma área, né? Me formei há pouco tempo em roteiro. E a minha perspectiva maior é produzir com cultura do Maranhão, sobre cultura do Maranhão. Então, eu fico pensando muito que se eu levar o Maranhão para fora, eu vou também junto, e vai todo mundo junto também da equipe, né? Então, eu acho que estou nesse processo, assim. E não necessariamente precisa se mudar do Maranhão. Hoje em dia a gente tem essa vantagem. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continua essa conversa com a cineasta Naira Albuquerque. Não saia daí.
Estamos de volta pela TV Assembleia e de redes sociais com toda mulher. Hoje o papo é com a cineasta Naira Albuquerque. A Naira ganhou recentemente um super prêmio no Festival Guarnicê. Aliás, seis estatuetas. A gente viu nas redes sociais uma foto bem orgulhosa com as 6 estatuetas assim. Isso significa muito para quem faz cinema aqui no Maranhão, porque o festival é um festival tradicional, o Festival Guarnicê de Cinema, é o 4º mais antigo do Brasil. E você ser reconhecida na sua terra tem outro, né? Outro sentimento. E aí você estava me falando do Canto da Jurema, que é esse filme, e ele fala de quê? Tem como dar um spoilerzinho? Sim. Traz esse olhar feminino, assim, sobre essa história que também é sobre uma mulher? Sim, traz sim. O Canto da Jurema, ele conta histórias em relação à Cabocla Jurema, que é uma entidade, é uma presença que está muito forte na cultura afro e indígena no Brasil, né? Então, o filme vai apresentando a Jurema de várias maneiras, né? A Jurema planta, a Jurema entidade, a Jurema lugar sagrado. E eu faço a narração do filme e tem entrevistas também. Eu considero ele ali um documentário de realismo fantástico, um documentário um tanto experimental, mas que traz também muita informação científica sobre a Jurema. Porque a Jurema é uma mulher indígena, mas também é uma planta ao mesmo tempo, né? Então tem toda essa magia que a gente vai trabalhando no filme, através da musicalidade, através da Dona Filomena, que é uma mulher que trabalha e recebe a Jurema aqui em São Luís, né? Uma mãe de santo, muito importante. E é assim, sempre tenho caminhado pela perspectiva das mulheres, de fato. Isso é ótimo, né? E você, além disso, você traz um pouquinho da história das comunidades, né, negras, das comunidades tradicionais, e ajuda a quebrar muito a questão do preconceito, principalmente um preconceito religioso, porque geralmente essas questões, elas têm muito a ver com a ignorância sobre o que é de fato aquela história, o que significa aquela religião, né? Qual que é a história daquela entidade. Quando você traz isso para a tela do cinema, e hoje não só no cinema, numa sala de cinema, né, que você pode assistir até no seu celular, né, você também está contribuindo com o conhecimento. Isso também é outra satisfação para quem faz o filme, não é, Naira? Sim, com certeza. Na verdade, o que dá o impulso para fazer o filme, né, para mim, é essa vontade de contar histórias, de aproximar as pessoas da cultura, da cultura negra e indígena, que muitas vezes é muito levada como rebaixada, como menor, né? Sim. Então, trazer a ciência do povo preto indígena, do povo negro indígena, trazer a filosofia, os conhecimentos que são possíveis de ser comunicados, né? Traz uma aproximação entre humanidades, né? Sim. E traz também, assim, muito conhecimento para a própria sociedade conseguir, de alguma maneira, trabalhar esses problemas que têm acontecido agora, né? Problemas de saúde, problemas de relações humanas, problemas de espiritualidade, problemas com a relação com a natureza, com o planeta, né? Então, são culturas que tem conhecimentos que ajudam, de fato, a salvar o mundo de alguma maneira, né? Então, acho que o cinema tem essa função e um filme que conte essas questões também. É um convite para a gente refletir e olhar um pouco para trás, né? Porque aquelas comunidades que algumas pessoas consideram que não são civilizadas, na verdade, elas têm muito mais a ensinar, né? Para essa, né, humanidade que se diz civilizada hoje, que está aí provocando essa série de conflitos por questões de ódio, por questões de preconceito. E aí, quando a gente acessa um filme que conta uma história que faz esse resgate, é um convite para reflexão, né? Sim. Será que eu não devo voltar, olhar para trás, saber quem são meus ancestrais e como eles levavam a vida para que a vida fosse de uma maneira mais simples, mas uma maneira mais saudável, né? De relações. E aí, você falou da sua paixão pelo cinema, você sempre foi apaixonada, mas alguma coisa te fez, né, chamou a atenção para o cinema. Foram tuas vivências? Sim. Eu vou responder um pouquinho do que tu falou e vou chegar aí. Alguns autores negros falam dessa questão de que
o povo negro, o povo africano, na diáspora, veio trazendo uma outra civilização possível. A diferença é que na guerra entre civilizações e humanidades, eles foram sendo rebaixados, né? Sim. Mas existe, sim, uma outra civilização possível que vem apresentada por essas comunidades, né? Por essas culturas, que é a nossa cultura, que é a nossa ancestralidade. Então, às vezes é legal olhar para trás e olhar para o lado, que às vezes está muito próximo, está dentro de nós e a gente não consegue perceber essa cultura latente. E a segunda pergunta, que é a tua paixão, a minha paixão. Pois é, o cinema ele já tem isso, né? Tu faz cinema também Eu tento, né? Tô aprendendo. mas já foi aí tocada pelo cinema, com sim, certeza. Sim. E a coisa de contar histórias e de ir descobrindo maneiras de fazer isso, assim, é a primeira paixão. Você lembra qual foi o exato momento que te despertou? Eu lembro. Porque tem esse momento, fala assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu lembro. Tem a ver com a minha família, tem a ver com ancestralidade, porque eu gostava de fotografia já, que era uma tendência da minha geração ali. E aí surgiu um festival de cinema, vídeo de bolso aqui, que nunca mais teve. E aí eu fui estudar roteiro, tudo na internet. Tá? Aí comecei a filmar com minha câmerazinha mesmo. Só que, na verdade, a história que eu fui filmar era uma história que minha avó me contava, né? Então eu chamei todos os meus tios, né, para serem os atores da história. Aí levei eles para um terreno, uma terra, um lugar que tinha a ver com a família. Então a gente fez toda uma mobilização para realizar esse filme, né, com essa câmerazinha. Fiz o filme, participei do festival e tive todo aquele gosto, né, de olhar na tela, de ter mobilizado a família, de ter conseguido contar uma história da minha avó. Então foi a junção de tudo isso. E aí a continuação no curso de comunicação social foi me mostrando, porque o curso dá várias linhas, né? E aí eu fui vendo que era o audiovisual. A gente vai se identificando, isso, né? Porque é engraçado falar isso, porque na comunicação, você que trabalha na televisão, que trabalha com mídias sociais, enfim, você tem a impressão de que é muito parecido com fazer cinema. Mas, na verdade, o cinema é muito mais complexo. Apesar de você ter aquela noção, você vai aprendendo no cinema muito mais, é um olhar muito mais amplo sobre tudo. Você precisa de alguém que esteja ali especificamente cuidando do som, cuidando da direção, da fotografia. E o diretor, que é o papel que você tem, né, dentro, é aquele que tem um olhar sobre tudo aquilo que é feito, não é? Então é muito importante aquilo que você falou no começo, de passar por todas as áreas. Você está ali na comunicação e você tem uma noção do que é o cinema. Você vai fazer o cinema, você se apaixona porque é um mundo completamente diferente que te chama, né? E quando você vê teu material ali, teu filme sendo exibido na grande tela do cinema, do festival, a gente teve o prazer de ver isso, não é? A Naira, ela editou o meu primeiro documentário, que foi o A Totobabá. Então, ela trouxe todo o olhar dela, sensível, para essa história. E foi quando eu me apaixonei. Eu perguntei da tua paixão, eu me apaixonei naquele momento, quando eu vi o filme sendo exibido no festival, primeira vez. E esse sentimento, ele é um sentimento que né, para qualquer diretor, para quem constrói, quem traz essa história para a telona, ele é algo que é muito semelhante, né? É muito gostoso, não é, Naira? Sim, é muito gostoso. É o que me faz estar caminhando sempre nessa área, né? E eu penso sobre isso, eu penso, olha, eu não quero sair do cinema, é o cinema que eu vou fazer mesmo até enquanto der, porque é muito prazeroso. E as dificuldades que vão surgindo, e são inúmeras, o cinema é caríssimo, né? As relações, né, profissionais também têm que ser muito respeitosas, e tem em qualquer lugar, no cinema também. E fazer um filme traz, às vezes, algumas complicações, mais do que a gente planejou. Tem os seus problemas, que são muitos, mas a paixão, ela vai mantendo tudo vivo, tudo ali. Porque tu imaginar uma história, ou então querer dar ajudar a contar uma história que já existe, é muito importante, assim. Tem uns pensadores que falam sobre a necessidade, né? Que a arte, ela surge da necessidade. Se há uma necessidade de que algo aconteça,
e a arte faz aquilo acontecer, é porque ela é válida, digamos, né? Então, eu acho que essa coisa de suprir uma necessidade social, e a gente se sente bem com isso, é interessante. É maravilhoso, e é maravilhoso mais ainda ver que cada vez mais mulheres estão, né, produzindo, estão ali na luta, à frente e nos bastidores. Não é? A gente sempre viu muitas mulheres atrizes, não é, enfrentando seus desafios, porque não é fácil para a mulher em nenhum lugar. Ela sempre tem que quebrar algum paradigma, lutar contra algum preconceito para se impor, para estar ali, né, para fazer valer a sua presença naquele lugar. Nos bastidores a gente sempre ouve muito isso, que há uma dificuldade maior, porque é um mundo que os homens sempre estiveram lá. Nas equipes de cinema, nas equipes que você convida para participar de um filme seu, por exemplo, há um diálogo, há um respeito, mas lá fora é muito mais difícil, porque nem sempre a gente é acreditado, nem sempre a mulher tem que se fazer acreditar, se fazer valer. Você sentiu isso e qual seria a sua mensagem para essas meninas que estão aí, né, fazendo cinema, iniciando a carreira, ou que estão aí já na luta já há algum tempo, de você que já é uma cineasta experiente e que já tem trazido muito orgulho para o nosso estado, né? Pode-se dizer já, de fato, que você é uma pessoa que trouxe orgulho, dá orgulho e tem muita história para contar ainda. Sim, há muito o que fazer. Eu acho que para as meninas que estão começando e que estão já nesse processo, eu acredito que muitas passam por muitas dificuldades, né? Tanto de não serem ouvidas, das ideias serem diminuídas. Muitas vezes a pessoa tem uma ideia, está dirigindo ali, tem uma ideia e vem outros profissionais tentar diminuir a potência daquela ideia. Então, mantenha a sua ideia, claro, ouça todo mundo, esteja junto, traz a potência do feminino, né, para isso, se esse for a sua maneira de estar no mundo, né, mas mantenha a sua ideia, mantenha a sua proposta, a sua potência, e o seu caminho, assim, independente da ação das pessoas que estão ao redor, porque é difícil ficar lutando contra o mundo inteiro, mas é fácil a gente manter a nossa força viva, né? É um pouco mais tem que ter uma força a mais, não é? E a gente falou tanto sobre o Ginga Reggae, né? E aí eu vou convidar vocês para ver um pouquinho do trailer, né, dessa história maravilhosa contada pela Célia Sampaio, dirigida pela Naira Albuquerque. Dá uma olhadinha aí, ó, que maravilha, como é lindo o nosso reggae. É uma história assim que eu digo que é mágica, fantástica, maravilhosa, porque esse ritmo chegou e ficou. Tem um pouco mais de 50 anos que São Luís, o Maranhão, ouve essa música que veio da Jamaica, juntamente com a nossa cultura popular, o samba, o bumba meu boi, tambor de crioula, tudo aí. Barco me espera no cais, saindo da beira-mar eu vou, em cantarias, em Alcântara. Se a serpente do mar me balançar, a fonte do ribeirão tremer, essas são as lendas da ilha do meu Mará. Do meu Mará. Tumba, boi, tem bacuriá. Vem dançar, vem mexer, esse ritmo se envolver. Quebra corpo, bailando sujo corpo todo. Vem coreira girando e o nosso tambor já tá tentando. Eu sempre digo que o reggae, os salões de reggae, esse movimento reggae, era o lazer do nosso povo, era o lazer da galera. A gente viu aí que maravilha, como é lindo o nosso reggae, não é, Naira? Então, assim, não está disponível porque ele está cumprindo outras etapas, né, de participar
de festivais. Então, por enquanto, o público não vai poder assistir o filme. Passou ali no Guarnicê, não tem previsão ainda. Ele não está disponível online ainda, né? A ideia é circular um pouco mais nos festivais, mas eu gostaria, e a equipe inteira, que ele estivesse sempre presente aqui na ilha. Então, a ideia é fazer exibições em alguns lugares, em alguns pontos. Nós já fizemos 3, né? No Palacete Gentil Braga, no Rio Cupa, na Coama, num sítio. Então, e sempre com show de Célia, né? Ficou um negócio bem interessante. Eu não prometo que vai ser sempre com show de Célia, porque depende, mas a ideia é exibir ele para o público de São Luís, para que a gente possa fomentar essa discussão, essa conversa sobre o reggae. Eu percebo, tem um pessoal, principalmente os mais jovens, que estão, não só por causa do filme, é por causa de todo um trabalho em relação à cultura reggae, mas assistem o filme também e trazem para mim algumas informações novas, como, eu estou prestando mais atenção no reggae, ou traz mais a estética do reggae para o seu trabalho, para a sua vida, assim. Então, de alguma maneira, a gente consegue manter vivo o reggae com esse filme também, né? É uma das forças do reggae. E como é que faz para ficar, né, informado, para saber quando é que vai ter outra exibição? Vocês têm um Instagram? Sim. Como é que faz para se informar sobre a agenda de vocês? Nós temos um Instagram, chama Ginga Reggae Filme. E lá a gente sempre está colocando informações sobre o filme, sobre as exibições, sobre a equipe, né? Então é um lugar que dá para a gente estar sempre se informando. Naira, muito obrigada pela presença aqui no Toda Mulher. Desejo toda a sorte do mundo, né? Para você, para as mulheres do cinema, para nós, né, maranhenses, que temos a sorte de termos tantos talentos aqui do audiovisual. E também agradeço a vocês que acompanham o Toda Mulher, né, de hoje. Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe as reprises do programa na programação da TV Assembleia e também no YouTube TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.